Olá para todos e todas, bem-vindos à nossa terceira videoaula que apresenta a direção de arte. Na segunda videoaula, nós vimos e estudamos as propriedades dos elementos que constroem as imagens, os elementos da linguagem visual. Estes elementos são fundamentais para a construção de uma imagem ou de um projeto em direção de arte. Nesta aula, vamos ver e estudar o último desses elementos, que é a cor. Mas quando a gente fala de cor, a gente está falando necessariamente de uma linguagem, porque a cor comunica tanto quanto o som e é composta por um sistema de propriedades específicas. A abrangência do estudo da cor não se resume a uma única aula, mas sim num curso de anos. Portanto, é importante estarmos atentos à sofisticação e à complexidade do que é cor. Para iniciarmos o estudo da cor, precisamos entender a cor como uma linguagem, ou seja, um sistema de comunicação. Desde os tempos imemoriais, dos períodos paleolítico e neolítico, vemos a cor como um elemento fundamental na expressão desses povos. Vemos o uso da cor de maneira simbólica, a princípio, por esses povos, dentro do seu sistema de representação. Vemos, por exemplo, a cor preta como uma maneira de delinear as formas. Vemos o uso do vermelho e dos ocres como o preenchimento dessas formas. Em geral, animais já abatidos, em geral, muitos animais disponíveis para uma boa caçada. Em outras palavras, vemos a cor sendo usada dentro de um sistema de representação do mundo simbólico, do mundo onde a cor é a ligação com o mistério das coisas e das formas também. No início das grandes civilizações, já vemos algumas inovações no uso da cor. Por exemplo, no sistema de representação social, no sistema da escrita egípcia, por exemplo, nos hieróglifos, o uso da cor de maneira a considerar um sistema de símbolos junto à escrita. Nós vemos aí também a permanência do uso da cor de maneira simbólica, ligada ao universo sagrado e no sistema de distribuição, dentro do sistema de organização social. Na Grécia, por exemplo, vemos a cor ou o uso da cor ligada a um sistema numérico. Aristóteles pontificava a cor ligada ao número 6, ou a representação a partir de 6 cores: o vermelho, o verde, o amarelo, o azul, o preto e o branco. Após Roma, durante o período da Idade Média, vemos a cor ligada à representação psicológica e cultural dos inúmeros feudos existentes do período. E também uma cor
muito particular de cada região, com a disponibilidade dos seus materiais. Com Giotto, no fim da Idade Média, a gente percebe uma maior diversificação no uso de pigmentos, com uma grande pesquisa e inovação de novos pigmentos vegetais e minerais dentro da sua pintura e também proporcionando um interesse, um incentivo a novos pintores em relação à diversificação do uso da cor. No Renascimento, já logo em seguida, nós vemos aí uma necessidade de ligar a cor a um sistema representacional através dos elementos da natureza. Fogo, o ar, teriam suas cores correspondentes. Basicamente, durante a Renascença, a gente vê o vermelho como fogo, o ar, o azul, a água, o verde e a terra, o cinza. Esse é um sistema fixo, mas o mais importante é que no período renascentista houve a necessidade já de imprimir às coisas uma determinada referência de cor. O ápice proporcionado por essa tamanha diversidade de uso de cores durante a Renascença vai possibilitar a Leonardo da Vinci ligar a cor como um fenômeno ligado à luz pela primeira vez. E nisso ele desenvolve toda a teoria na sua pintura, através da sua pintura, do chiaro-escuro, do claro-escuro. E também deixando muito evidente que era necessário uma maior compreensão sobre a natureza da cor, nos seus aspectos físicos e nos seus aspectos emocionais. Entre o século XVI e o final do século XVIII, nós vemos uma imensa inovação no uso de novos pigmentos, particularmente trazidos das Américas, como a cochomilha do México, já utilizada pelos astecas e maias durante séculos e séculos, proporcionando um vermelho que até então não existia na Europa. A gente vai poder notar isso no vermelho das obras do pintor Caravaggio, por exemplo. Mas é no final do século XVIII que a gente vê Newton, o físico, proporcionando uma grande inovação no aspecto científico da cor. A cor como luz, proporcionada pela luz, na sua teoria do prisma e na decomposição das cores do arco-íris no prisma. Isto vai conferir uma mudança radical na compreensão sobre as cores. Paralelamente, o filósofo e poeta Goethe vai, de certa maneira, acrescentar a teoria do Newton, que confere propriedades físicas à luz, não é? Outra grande questão. E a cor junto às emoções? E a cor no sistema de recepção humano? E a cor no seu aspecto significativo, expressivo? Aonde fica? É só física? A cor é a partir deste momento nas artes que a discussão sobre a natureza da cor, o que é cor, vai se acentuar. E nós vamos encontrar aí no século XIX Paul Cézanne, que vai considerar a cor como um dos elementos expressivos
mais importante na construção de uma composição, particularmente na sua teoria do uso das correspondências entre as cores. Imediatamente após Cézanne considerar a relação entre formas e cores e suas correspondências, vemos Georges Seurat, o pontilhista, divisionista, que vai falar que o ponto é a unidade mínima que compõe uma imagem e, portanto, o uso da cor deveria obedecer, entre as mais escuras e as mais claras, à construção dos planos dentro de uma composição, dentro de uma imagem, dentro da pintura. Em seguida, a vanguarda expressionista vai propor o uso livre da cor, particularmente o uso do contraste, a possibilidade de construção da cor de maneira a ser possível o uso do contraste. A nova vanguarda, o cubismo, que vem em seguida, vai propor rigorosamente a essencialização das formas. As cores, a princípio, não teriam tanta predominância, mas o posicionamento em considerar as formas como o elemento mais importante na construção rítmica de uma imagem vai tornar o cubismo mais um divisor de águas em relação às possibilidades de uso da cor. Imediatamente após as considerações cubistas, vemos na obra do Robert Delaunay uma utilização da cor livre em composições que vão abolindo gradativamente a representação figurativa na imagem em direção à existência e à possibilidade de existir a arte abstrata geométrica. Entre os anos 10 e 20 do século XX, vemos que existe uma compreensão muito importante a respeito da natureza da cor, sempre associada à natureza das formas. Não há forma sem cor, não há cor sem forma. E muitas propostas nesse sentido vamos encontrar em algumas obras de artistas junto aos teóricos da Bauhaus. Um, em particular, foi Pierre Mondrian, que vai relacionar pela primeira vez as cores que existem, vermelho, amarelo e azul, entre a ausência total de luz, o preto e o branco, e relacioná-las com o aspecto formal de uma composição de uma imagem, as horizontais e verticais. Somada às considerações de Mondrian, vemos os teóricos da Bauhaus, por ordem Johannes Itten, que vai criar toda uma estrutura teórica com uma representação da cor nas suas evidências químico-físicas luminosas, portanto, e também considerando a soma da impressão mística da cor. Como grande teórico das formas e das cores, é o primeiro artista a considerar a relação íntima entre as formas e suas propriedades junto às cores e às suas propriedades. Aí precisamos conhecer Vassily Kandinsky. O terceiro teórico, Paul Klee, vai imprimir mais um aspecto de novidade e de inteligência no uso da cor, que é o aspecto da luminosidade colorista, e criar uma teoria ligada a essa representação luminosa
na cor. O último dos grandes teóricos da escola Bauhaus, Joseph Albers, vai desenvolver um sistema teórico, mas principalmente artístico, de revelação da cor e das formas no desenvolvimento da sua própria obra, dentro do desenvolvimento da sua poética na pintura. Graças às descobertas dos grandes teóricos da escola Bauhaus, temos uma definição, finalmente, sobre a cor, tanto no seu aspecto científico quanto no seu aspecto artístico. Não podemos esquecer que cor comunica. Precisamos conhecer o que cada cor pode nos proporcionar. Nesse aspecto, temos pela primeira vez, desde a escola Bauhaus, um sistema muito inteligente, muito eficaz para utilização das cores nas nossas construções. Finalmente, temos uma definição de cor, depois de toda essa explicação histórica, de desenvolvimento histórico do uso da cor, que tivemos nesta aula, como cor é um fenômeno químico, físico, óptico e sensorial. As cores que existem nos pigmentos, portanto nas coisas, são o vermelho, o amarelo e o azul, entre a ausência total de luz, o preto, e a luz total, o branco. Temos também a definição de cor-luz. O vermelho, o verde e o azul definem a cor na sua constituição de luz para o uso dos sistemas ou nos sistemas de iluminação. Cor também tem propriedade. A propriedade mais importante da cor é ser uma linguagem que comunica aos sentidos de maneira direta, tanto quanto o som. É a partir da definição da cor, pigmento e da cor-luz que conseguimos trabalhar, criar e utilizar as cores de uma maneira mais objetiva na construção de imagens no teatro ou no cinema, onde a gente vai sempre utilizar e considerar a natureza das propriedades, tanto das cores quanto das formas. Na nossa próxima aula, vamos estudar as áreas que compõem a direção de arte. Até lá e um abraço em todos e todas.